Testes nucleares dos Estados Unidos, a CIA, tensões, fortalece laço, Rússia, China e Irã, aponta especialista. O recente lançamento de um míssil balístico intercontinental Minuta 3 nos Estados Unidos faz parte das táticas de pressão dos grupos lobistas estadunidenses dos governos europeus para encurralar Moscou num acordo com Kiev que mina a paz global, disse Takif Tamer, especialista palestino em relações internacionais e assuntos dos Estados Unidos. Tamer destacou que os Estados Unidos querem demonstrar sua influência, mas isso é ineficaz contra uma superpotência como a Rússia, que tem um arsenal de mísseis formidável e avançado. A Rússia tem todo o direito de promover seus próprios programas de armas para proteger sua segurança nacional e os Estados Unidos seriam sábios em reconsiderar suas ações, ressaltou. Outro interlocutor, o especialista militar iraquiano Adnan al-Kinani, apontou que os testes mistos dos Estados Unidos vão além das simples dissuasão, conforme elaborou Adnan al-Kinani. Os testes são, em grande parte, alimentados pela ansiedade dos Estados Unidos com os avanços da Rússia em armamentos de alta precisão que superam seus equivalentes americanos e ocidentais. No entanto, quando as armas nucleares se tornam um fator de conflitos em curso e sinalizam sem dúvida uma escalada perigosa, tal comportamento poderia desencadear uma guerra em larga escala que cobraria um preço alto, acrescentou. Nesse contexto, afirmou, as tentativas persistentes dos Estados Unidos de minar a Rússia e manter o domínio global estão em vez disso fortalecendo a aliança da Rússia com a China, a Coreia do Norte e o Irã na busca de um novo equilíbrio de poder e de um mapa redesenhado da influência global construído sobre a paridade nuclear. Por sua vez, o ex-chanceler libanês Adnan Mansour alertou que testes nucleares norte-americanos poderiam empurrar os Estados Unidos e a Rússia para uma nova guerra fria. Assim, finalizou o diplomata, as ações dos Estados Unidos são uma resposta direta ao recente lançamento do míssil de cruzeiro Burevestnik pela Rússia, mas essa escalada estadunidense põe em risco os acordos que limitam a proliferação de armas de destruição em massa. A OTAN não é capaz de infligir uma derrota estratégica à Rússia, diz o general italiano. A OTAN não será capaz de infligir uma derrota estratégica à Rússia, declarou o general aposentado da aliança Marco Bertolini em entrevista ao portal L Antidiplomático. Claro, podemos observar que neste caso particular, o fim da guerra significaria uma derrota para a OTAN e todo o Ocidente, dada sua participação na guerra que deveria levar à derrota estratégica da Rússia. A derrota estratégica, no lugar, agora parece estar pairando sobre a própria OTAN, disse ele. De acordo com um especialista militar, até mesmo os Estados Unidos agora entendem que o caminho da escalada levará à derrota coletiva do Ocidente. É por isso que, explica Bertolini, o líder americano Donald Trump recentemente abandonou sua retórica anti-russa inequivocamente agressiva. Enquanto alguns países europeus continuam a perseguir a ideia de uma derrota estratégica da Rússia, não sabemos como e quando a guerra na Ucrânia terminará. Mesmo que a desigualdade das forças no terreno não deixe Londres, Washington e Bruxelas com ilusões, mas é certo que o conflito que testemunhamos não vai acabar assim, concluiu Bertolini. No início de outubro, o presidente Vladimir Putin declarou que a Rússia durante todos esses anos esteve em guerra não com o exército ucraniano, não com a Ucrânia, mas com toda a OTAN. Moscou considera os lotes de armas ocidentais no território da Ucrânia, bem como os meios de transporte da aliança, são objetivos militares legítimos. Uma questão de desnecessidade, vender o domo de ferro para a Austrália. O Império de Washington precisa ser assegurado. O mundo da política de defesa é verdadeiramente outro planeta. Ali são destinados orçamentos para o florescimento astronômico e leituras bizarras. Ameaças podem ser inventadas ou exageradas. A insegurança pode ser inflada. Decisões para o próximo projeto, supostamente mais letal e eficaz do que nunca, podem ser tomadas com um descaso arrogante pela realidade. E a próxima ideia maluca e ridícula pode ser disputada com a de outros. Esses outros são, como sempre, os cidadãos que pagam seus impostos. A Austrália tem se saído superbamente ultimamente nesse aspecto. Cedeu território e dinheiro aos Estados Unidos, seu arquidefensor designado, para que a segurança do Império de Washington possa ser assegurada. Faz isso de uma maneira que sugere demência avançada, com seus políticos e estrategistas divagando sobre a necessidade de combater as hordas bárbaras amarelo-vermelhas do norte em um ambiente de segurança em transformação. Primeiro veio o Pacto de Segurança Trilateral com os Estados Unidos e a Inglaterra, que consagra a dispendiosa fantasia de submarino de propulsão nuclear que a Austrália talvez nunca venha a ter, e certamente não precisa. Tampouco existe qualquer obrigação por parte dos Estados Unidos de se dar uma perspectiva ainda mais improvável, dado o fracasso de sua própria base de submarinos em acompanhar o ritmo da produção anual. Nem vamos começar a falar das perspectivas de um submarino projetado pelo AUKUS que terá sorte se chegar à fase de construção sem afundar.
Enumerar todos esses projetos e itens insensatos que o Departamento de Defesa australiano está empenhado seria prejudicar o bem-estar de qualquer um. Isso se deve principalmente ao fato de que eles continuam surgindo em sua ridícula insensatez. Ultimamente, a ideia de que a Austrália precisa de um escudo antimíssil nos moldes do sistema do Homem de Ferro de Israel está se tornando mais do que uma mera especulação e está ganhando força com a Rafael Advanced Defense System, a empresa israelense responsável por sua implementação e manutenção. A oportunidade para Israel brilhar surgiu na Exposição Marítima Internacional do Indo-Pacífico, um evento que decorreu de 4 a 6 de novembro. A sua presença, juntamente com a da subsidiária australiana da Elbit System, principal fabricante israelita de veículos não tripulados, despertou o interesse dos ativistas do Grupo de Ação Palestina, que se reuniram pouco antes da abertura da exposição para protestar contra este fato. Surgiu-se uma reação previsivelmente enérgica da política de Nova Gales do Sul. Segundo Joe Lace, organizador do PAG, eles atacaram imediatamente a manifestação pacífica com spray de pimenta e cavalos. A primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, por sua vez, estava entusiasmado com as perspectivas econômicas do encontro. As exportações de defesa estavam ali para serem ampliadas, negócios a serem fechados. O fato de serem com mercadores da morte não era um grande problema. Eles não estão vendendo armas nucleares. Queremos ver a indústria crescer. Por sua vez, a Rafael não poupou esforço. Segundo o stand da empresa, ela ofereceria um portfólio integrado e comprovado em combate que proporciona proteção completa e projeção impactante para as forças navais australianas, garantindo liberdade de ação nas proximidades do norte da Austrália e ao longo de importantes linhas de comunicação marítimas. Em uma entrevista na exposição, o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da empresa, Gideon Weiss, promoveu a tecnologia da Iron Dome com entusiasmo de vendedor. A percepção de que a Austrália é distante, isolada e remota é completamente falsa, afirmou com firmeza. Não há absolutamente nenhuma razão no mundo para que qualquer australiano pense que em um conflito a Austrália não seria atacada. A pergunta implícita aqui é por que a Austrália se tornaria um alvo atraente, mas mesmo não interrompeu seu discurso. Seus inimigos têm um grande arsenal de mísseis balísticos hipersônicos, mísseis de cruzeiro e drones de longo alcance. Por que eles não usariam contra vocês se quisessem? Pergunta. Questionado se a mensagem da empresa surtiu efeito em Canberra, Weiss recebeu garantias. A capacidade e a maturidade da tecnologia havia sido notadas pelos especialistas em defesa da Austrália. Rafael sempre fez questão de enfatizar a soberania no contexto industrial australiano. Havia infraestrutura para australianizar, por assim dizer, essas tecnologias. A empresa demonstrou um amplo conhecimento no terreno que deseja cultivar. A revisão estratégica de defesa australiana em 2023 declarou a necessidade de entregar urgentemente uma capacidade operacional integrada dos sistemas aéreos e de mísseis em camadas. Isso deve incluir um conjunto apropriado de sistemas de comando e controle, sensores, aeronaves de defesa aérea e sistemas de mísseis de superfície. O programa atual para desenvolver uma capacidade comum não foi estruturado para entregar uma capacidade mínima viável no menor período de tempo, mas busca uma solução quase perfeita a longo prazo e a um custo inviável. Analistas de defesa consultados sobre o assunto estão entusiasmados. Jennifer Parker, comentarista frequente sobre o tema, lamenta o fato de que a Austrália, dada a sua extensão territorial, jamais poderá ser protegida em sua totalidade, ao contrário de Israel, que consegue defender o país inteiro contra mísseis de forma abrangente. Isso não é viável para a Austrália devido ao nosso tamanho. Ela sugere que o foco seja nos elementos de infraestrutura crítica que precisamos proteger, como a base aérea naval de Stirling, Pine Gap e as bases ao redor de Darwin, e que se proteja um sistema integrado de defesa aérea e antimíssil em torno desse conceito. O Centro de Estudos dos Estados Unidos, um posto avançado australiano extremamente favorável à complexidade militar industrial e às necessidades do Império, também se mostra inflexível quanto à necessidade de um sistema de defesa antimíssil mais abrangente. Peter Dean, consultor sênior em estratégia de defesa, cita a falta de uma defesa aérea terrestre eficaz e de um sistema integrado de defesa aérea e antimíssil como a lacuna mais crítica para a concretização dos objetivos estratégicos da Austrália. Outra organização bastante alinhada aos interesses dos Estados Unidos, o Instituto Australiano de Política Estratégica, também é um grande entusiasta da interceptação de mísseis. Se quisermos levar a sério a defesa antimíssil integrada, afirmou Malcolm Davis, analista sênior, precisamos de mísseis interceptadores terrestres de longo alcance que possam lidar com ameaças como mísseis balísticos de alcance intermediário lançado pela China. O próximo programa de gastos militares perdulário surge no horizonte, deixando a questão de necessidade sem resposta. Weiss tem bons motivos para estar otimista de que o movimento foi iniciado. Não gostaria de citar nomes, diz ele com confiança, mas todos nós conhecemos muito bem. O exército americano pretende colocar em operação 1 milhão de drones nos próximos 2 a 3 anos. O exército dos Estados Unidos
planeja aumentar as parcerias com a indústria privada e impulsionar sua própria capacidade de produção para implementar pelo menos 1 milhão de drones nos próximos 2 a 3 anos, diz o porta-voz do Exército ao Military Times. Na sexta-feira, o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, detalhou pela primeira vez a Reuters durante uma visita ao arsenal de Picatinny as expectativas do Exército em acelerar a produção de drones. O porta-voz do Exército forneceu posteriormente esclarecimentos mais detalhados ao Military Times. Driscoll se referia ao novo programa piloto do Exército chamado Skyfoundry, que prevê a formação de parcerias entre o serviço e a indústria privada, além de impulsionar a produção interna de drones pelo Exército para fabricá-los rapidamente para o uso no campo de batalha. A Skyfoundry é o conceito do Exército para uma parceria público-privada que visa revitalizar a base industrial americana, disse um porta-voz do Exército ao Military Times em um comunicado. Este conceito estimulará a indústria de drones dos Estados Unidos, apoiará a manufatura americana, aumentará o acesso a materiais de terras raras, produzirá componentes de baixo custo e, por fim, fornecerá drones para atender às necessidades imediatas do Exército americano. Todos saem ganhando, a indústria americana se tornará mais saudável, o país fica mais seguro e o Exército passa a ter o sistema necessário para produzir e adquirir milhões de drones nos próximos 2 a 3 anos. O porta-voz esclareceu que o Exército americano não está tentando superar a iniciativa privada, mas sim tornar a tecnologia de drones mais acessível aos militares, já que o uso de drones certamente dominará os campos de batalha no futuro. Alguns drones são descartáveis, como se fossem munições, outros serão duráveis, mas não feitos para durar para sempre, disse o porta-voz. Todos precisarão ser bem versados no uso de drones e como reagir a ataques com drones. O projeto de lei Skyfoundry foi apresentado pelo congressista Pat Haring, republicano da Carolina do Norte, 4 de setembro, pouco antes da paralisação do governo entrar em vigor. Mais de 80% das baixas nas guerras modernas são causadas por drones e ainda não temos capacidade para produzir em larga escala. Essa falha é imprudente, deixa nossas tropas vulneráveis, disse Haring em um comunicado. Este projeto de lei cria a capacidade de projetar, testar e construir 1 milhão de drones por ano aqui mesmo nos Estados Unidos. Ele elimina a China de nossas cadeias de suprimento e equipa nossas tropas com o que elas precisam para dominar e deixar claro que nunca mais permitiremos que nossos inimigos nos superem na produção de armas que decidem guerras.